Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Desejo a vocês uma ótima tarde de quinta-feira. Hoje tem Verdão na copinha, já vou até ver o horário aqui pra vocês certinho. Vamos acompanhar essa partida, estar junto com o Verdão. E também para falar sobre o mercado da bola, Marlon Freitas apresentado. Também quero falar aqui sobre o que a Leila Pereira falou hoje. Ela deixou algumas coisas ali no ar, não sei se vocês perceberam, quero comentar com vocês. E não tem como falar, quero dar um exemplo aqui do Cruzeiro e do Flamengo, que colocaram o futebol brasileiro num nível de investimento que há 2, 3 anos era quase impossível a gente pensar nisso. No ano passado o Palmeiras fez a maior contratação da história do futebol brasileiro, se bem que eu acho que foi o Samuel Lino. A imprensa deu uma abafada aí nos valores, porque o jogador acabou não entregando nem 30% do que se esperava. Mas Flamengo fazendo uma proposta absurda pro Cruzeiro e o Cruzeiro fazendo uma contratação de um jogador que muitos queriam aqui, que eu sempre falei pra vocês, não vai vir. Agora o papo é com quem dirige. Você já sabe como resolver o seu IPVA desse ano. Você tem multas em aberto. Agora ficou muito mais fácil você resolver isso aqui no Super App do Gringo. Você simplifica tudo em poucos cliques. Além de IPVA e multas, você também consulta o seu licenciamento. Você pode emitir o seu CRLV e ter a sua CNH na palma da sua mão. Sem falar que você pode parcelar em 12 vezes no cartão. Baixe grátis, o app tá no primeiro comentário e na descrição. E resolva tudo agora mesmo, você que precisa tanto dirigir. Você resolve tudo sem sair da sua casa. Aproveite. Super App Gringo é o novo parceiro do canal que veio para ajudar você no que você estiver necessitando, tudo relacionado ao seu veículo. Lembrando que o Palmeiras joga hoje pela Copinha, 7 horas da noite contra o Batalhão. Palmeiras é o líder do grupo, esse time está em último, perdeu para o Remo na última rodada. Palmeiras vencendo aí, pelo que eu sei, classifica os 2 melhores primeiros e alguns terceiros. O Palmeiras já classifica para a próxima fase. Acho que o Verdão tem que caprichar um pouco mais hoje. Mais tarde a gente comenta sobre essa partida, vamos ver quem que se destaca nesse jogo. Bom, galera, hoje o Marlon Freitas foi apresentado e eu gostei demais do que eu vi do Marlon Freitas, galera, de verdade. Eu gostei da contratação, sempre respeitando quem gostou, quem não gostou. Acho que é um jogador que vai, dentro das características do jogo do Palmeiras, adicionar bastante. Ele tem esse passe longo, o Palmeiras o trouxe pensando nisso, ele mesmo falou na entrevista. Achei uma entrevista bem com bastante clareza, um cara que sabe o que quer. Ele falou lá da piscadinha, pediu desculpa se alguém se ofendeu. Eu nem dei tanta importância pra isso, porque, galera, futebol também tem brincadeiras, faz parte. Ele tava lá piscando porque ele cavou uma falta e o empate era bom pro Botafogo, e ele falou que não quer falar daquilo, não foi um episódio bom pra ele. Depois eu vou buscar, pra vocês que não viram, o que o Marlon Freitas falou no ano passado, no jogo, ano retrasado, no jogo Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Ele é um cara que chama a voz ali, é um líder, né? Era capitão do Botafogo, fez um discurso lá antes daquele jogo, dizendo que naquele momento o Palmeiras era líder do campeonato, que tinha que ser daquele jeito ali para eles conseguirem virar, e o Botafogo acabou ganhando da gente de 3-1 aquele dia. Então acho que é um cara que vai adicionar muito ao esquema de jogo do Palmeiras, e falou lá da família dele, que o apoiou desde o começo. Ele falando que respeita o Botafogo, mas achou que o ciclo tinha acabado. Eu vejo ele falando de uma forma muito natural. E é por isso que quando eu falo de alguns jogadores aqui, eu quero dizer a mesma coisa. Não quer dizer que o jogador não vai ser respeitado, que o jogador não tá na história, que a gente não reconhece. São ciclos que se acabam. Isso é normal no futebol. O Palmeiras não vai aceitar a proposta pelo Everton, tá? Ele vai continuar, como eu tinha falado pra vocês 2 dias atrás. Eu falei, o Palmeiras não vai negociar. O André Hernan hoje falou que o Palmeiras conta com o Everton e quer oferecer mais um ano de contrato. O Lomba, que já renovou o seu contrato. O Everton tem contrato até o final desse ano. E seja bem-vindo, Marlon Freitas, agora oficialmente, depois da entrevista. E a Leila Pereira falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, ela falou que não dá, sempre dando cutucadas, né? Não dá ouvidos para a parte externa de outras pessoas que falam. Ainda bem, né? Ainda bem que você falou que só escuta quem está ali internamente dentro do Palmeiras. Claramente dizendo assim que não adianta ficar falando, mas eu acho que cada um faz o seu trabalho. Quando eu venho aqui, por exemplo, eu sei que tem gente que vê o canal. Eu sei que tem gente que vê, já me falaram isso. Eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém. Quando eu faço uma crítica pontual, eu não falto com respeito com ninguém lá de dentro. Tanto diretor, posso falar que não acho bom para o Palmeiras. Acho que não tem perfil pro Palmeiras. Isso é uma opinião. Ofensas não vão acontecer, nem com jogadores, né? Esse papo aí que o pessoal fala, bagre, eu não gosto de utilizar aqui. Mas eu acho que o Palmeiras é um time de cobrança.
Isso é normal acontecer. E ela falou outra coisa que me chama a atenção, que ela não vai dizer com todas as palavras. Ela fala assim, que a sorte que nós temos uma presidente equilibrada. O que ela quer dizer com isso? Que o Palmeiras não pode fazer loucuras contratando nesse começo de ano. Então, quando ela fala equilibrada, ela fala o seguinte, bom, eu vou contratar até aqui e não vou mais fazer nada, não posso dar um passo maior que a perna. Não vou poder pagar 14 milhões naquele, 12 milhões de euros nesse, não posso entrar na briga pelo Gerson, não posso trazer Caio Jorge, só dando um exemplo aqui, né? Não posso. É por isso que eu, Júlio, do Verdão, sempre venho aqui e falo, por que não por empréstimo, por que não pré-contrato, já assinado em junho do ano passado, o cara já poderia jogar agora, por que não pré-contrato agora para o jogador chegar no meio do ano, sem custos, aí você acerta luvas e tal, como vocês fizeram com o Gabriel Barbosa, mas ele acabou não aceitando. Então o Palmeiras acho que tem que se reforçar. Eu acho que, como eu falei ontem, para não voltar nesse assunto, apresentar o Marlon e falar, Abel, vai lá, eu acho um grande erro, porque nós temos lacunas ali. Então o Palmeiras investiu demais, a Leila falando equilibrada. O que ela quer dizer é que ela não vai gastar mais do que pode. Não adianta você fazer loucura, tem gente que fala que não, gasta aí que depois você paga, depois paga, é bem complicado. E o Cruzeiro e o Flamengo estão levando os investimentos do futebol brasileiro, aumentando ainda mais. O Cruzeiro está contratando Gerson, exatamente, jogador que muita gente queria aqui, falava que ele estava vindo para o Palmeiras, falava não tem nada, os valores são altos. O Cruzeiro vai pagar 27 milhões de euros, mais 3 milhões por bônus e metas ali do desempenho do Gerson. Então, ao total, a negociação pode chegar aos 30 milhões de euros. Exatamente. Júlio, agora vai ficar mais fácil liberar o Matheus Pereira, que você falou que talvez desse isso. Isso é só uma suposição, tá, gente? Isso não é uma informação. O Cruzeiro ofereceu um contrato de 5 anos pro Matheus Pereira. 5 anos. Um valor lá que ele recebe ainda um pouquinho mais de aumento de salário. O Palmeiras não tem como fazer essa proposta. Então, os investimentos que o Cruzeiro e o Flamengo estão fazendo são absurdos. E o Flamengo fez uma nova proposta para o Caio Jorge. Agora são 30 milhões de euros só. 30 milhões de euros. Olha o valor. Lembrando que o Vitor Roque foi 25, só que o Caio Jorge é mais velho. Então, Flamengo e Cruzeiro fazendo investimentos gigantescos para a temporada 2026, repito, o Palmeiras nesse momento, sendo transparente com vocês, não pode fazer esse tipo de investimento agora. O Palmeiras pode contratar de outras maneiras, usando jogadores da base, empréstimo, pré-contrato, como eu falei para vocês, ou então tentando ali fazer uma proposta por jogador que tem um preço mais em conta. Por exemplo, o Marco Antônio do São Paulo, que é jogador da Lazio, parece que o São Paulo já tem um acerto ali, tá em torno de 4 milhões e pouco, o São Paulo tá quebrado, é um baita de um volante. Acho que daria muito certo aqui no Palmeiras. O Marlon Freitas na coletiva falou que pode jogar sim de 5, para ele não tem problema, é o que eu acho que vai acontecer, mas o Palmeiras vai continuar só com um primeiro volante ali, ou um segundo volante de ofício, que é o Lucas Evangelista. Claro que tem o Larson também, o Luiz Pacheco é um 5, mais 5 do que 8, então acho que o Palmeiras, o Andrés vai continuar jogando ali, eu queria ver o André jogando mais adiantado, então acho que o Palmeiras deveria, como eu falei, antes de se mexer, mas de início é isso. Boa sorte pro Marlon Freitas. E Flamengo e Cruzeiro fazendo investimentos altíssimos. O Cruzeiro não aceitou a proposta pelo Caio Jorge, creio que não vai aceitar. Eu acho que é muito dinheiro pelo Caio Jorge. Se você pensar bem, 30 milhões de euros é muita grana. O Caio Jorge foi muito bem esse ano. Qual foi o outro ano que ele arrebentou? Inclusive o Caio Jorge, o Palmeiras queria. E esse aí eu vou ser sincero. Quando o Palmeiras quis por empréstimo, eu não queria não. Ele que não foi bem no futebol italiano, mas se encontrou no Cruzeiro. É uma queda de braço ali para ver quem tem mais poder. Já dizia o Calil do Atlético Mineiro. Eu tenho receio quando o Pedrinho BH entrar no Cruzeiro, porque ele é muito apaixonado pelo Cruzeiro. E olha o que ele tá fazendo. Trazendo o Gerson, jogador de 28 anos, né? 29 anos. O Gerson que tem 28 anos, ele faz 29 em maio. Então o Gerson tem muita lenha para queimar, mas não está ao alcance financeiro do Palmeiras hoje em dia, que já investiu muito em 2025. Deixe seu comentário que é muito importante. Grande abraço, galera. Tamo junto. Aqui é Verdão sempre. Mais tarde a gente se fala. Valeu!